Por que você escolheu ser advogado? Bom, meu pai, como eu falei, meu pai é militar, né? Uhum. Ele já tinha feito o curso de Direito. Meu irmão é dentista de formação e na época do cursinho eu fiquei entre a profissão do meu irmão, que era dentista, e a profissão e o direito, né? Porque meu pai era militar, eu já tinha superado a fase de ser militar, porque eu estudei em colégio militar. Então, teve um momento que eu pude optar a fazer Academia do Barro Branco, né? Que faculta a ser aluno oficial e depois tenente. Então, eu passei por isso e depois eu falei, não, eu gosto do direito. É uma área que me atrai, assim. E daí eu prestei a faculdade e passei. Superei a questão de ser dentista, né? Apesar de eu saber algumas coisas sobre odontologia, seja por ele, né? Porque eu acompanhei muito os estudos dele e também porque eu tive algumas ações judiciais que tratava de questão de odontologia. Então, eu fui obrigado a me debruçar, né? Então, é que nem um bom jornalista, ele é obrigado a saber de várias ações, várias questões, né? Ele tem que saber um pouco sobre a medicina, tem que saber sobre outros conteúdos. Ah, também o tradutor, tá? Eu tenho 2 amigos tradutores que são incríveis, assim, são um verdadeiro páginas de busca. Você pergunta uma coisa, eu começo a falar sobre direito, eu falei, como você aprendeu isso, né? Ah, não, eu fiz uma aula, uma tradução lá para um congresso e tal. Daí vou falar de baleia, o cara sabia de baleia. Eu falei, pô, o cara sabe tudo, né? Então, as pessoas precisam... o advogado acaba sabendo também bastante coisa, porque são várias áreas que a gente atua, independente de ser especializado em uma determinada área, né? Eu fiz especialização em processo civil e direito ambiental. E depois eu fiz direito tributário. Então, essas áreas são as minhas áreas afetas, mas se entra no meu escritório um cliente que fala, eu tenho interesse em que você faça isso para mim, eu peço assessoria jurídica para a empresa. Mas se ele falar, eu tenho uma questão particular de família, tipo, eu talvez não faça, mas o meu colega de trabalho vai fazer, então eu vou ter que saber do que se trata, né? Então, é mais ou menos isso, a questão do direito. Eu gosto do direito. E você acha... Teu pai, então, influenciou totalmente? Sim, ele influenciou. Nem vou fazer a próxima pergunta ali, porque eu achei interessante. Você falou que estudou em colégio militar. Como é que funciona? Ah, foi legal. Antes de chegar no militar, assim, eu estudei no colégio de freira, né? Então, eu e meu irmão, a gente estudou em colégio de freira e é bacana, porque, né, tem todo um processo católico, né, naquela época lá. Tinha orações, tinha hasteamento de bandeira, daí tinha uma oração todas as sextas-feiras, né, às 10 horas da manhã tinha uma oração. Senhor, eu vos agradeço por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Meu Jesus, misericórdia. Então a gente orava algumas vezes essa oração. E depois desse colégio, eu estudei no colégio da Polícia Militar. E é um colégio legal, assim, porque eu já estava habituado praticamente com o ambiente militar, né? Porque meu pai sempre me convidava para os batalhões, que ele foi comandante. Ele foi comandante do Canil, do COI, do Canil, COI e terceiro de choque, que fazem ostensivo de jogo de futebol, por exemplo. Então, assim, eu conhecia a parte que era ostensiva da polícia, né? Então, eu sempre tive habituado com aquele ambiente ali. E no colégio militar é um mini quartel, digamos assim, né? Tem muitas regras, tem uma hierarquia que faz bem para as pessoas, não tem nada severo, uma coisa bem tranquila, assim, dá para levar numa boa, menino, menina, não tem problema. Só que as pessoas têm respeito pelas outras, porque percebe que ali que é uma coisa que funciona, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem o PECIM, né? Que é o Projeto de Escola Cívico-Militar, que é incrível. Parece que são 9 escolas, se não me engano, tem mais algumas vindo. Inclusive tem uma aqui na Tapera, queria mandar um abraço pro pessoal da Tapera, de Florianópolis. Podem contar comigo, o colégio não vai deixar de ser PECIM. Então, é muito Porque já tem uma movimentação. Tem... Carianos. Então, o pessoal, as pessoas que estudam em colégio militar sentem essa evolução. Se também não quiser, vai para outro colégio. As pessoas levam porque lá a incidência de droga é menor, a incidência de prostituição é menor,
entendeu? Tem tudo que o pai quer ver. O filho sair com estudo, né? E não com outras incidências, né? Porque as crianças estão muito suscetíveis a isso, né? Estão proibindo praticamente os pais de educarem os filhos em casa, né? Porque, com o advento da igreja que teve as instituições de ensino, né? E antes das instituições de ensino, eram ensinadas aonde? Né? Eram ensinadas em casa, né? Então, as pessoas estão renegando o passado, né? Então, quem não conhece seu passado corre o risco de cometer os mesmos erros, né? Então, só para concluir, a questão da escola militar foi muito positivo para mim, porque eu acabei aprendendo várias coisas que eu conhecia, mas naquele ambiente reforçou a hierarquia, o respeito pelas pessoas, pelas instituições, pela bandeira, pelo hino, pelos símbolos nacionais, né? Então, assim, essa paixão eu desenvolvi com mais força no colégio militar. Eu devo isso muito à minha família, né? Meu pai, minha mãe, que me direcionaram pro colégio militar, entendeu? Então, esse misticismo que às vezes algumas pessoas criam, pessoas que não estudaram nessas escolas, vêm falar hoje, né? Falam muito sobre, não, eles são muito rígidos, vamos dizer assim. Não é uma palavra certa a se dizer? A forma de ensino. Rigidez? Não, eu acho que não do Porque ensino. tem gente que fala assim, são rígidos, é uma forma ofensiva, é uma forma militar. Não é bem assim. As pessoas têm... Para quem nunca esteve no quartel, pode até falar e achar que o sistema militar não é bom. Né? Porque quando a gente fala de militarismo, a gente não está falando de pessoas que vão para o jogo de futebol, de bocha, e vão para o shopping. Não, vão pessoas que estão sendo preparadas para o quê? Para ir para a ostensiva da polícia, né? Para a rua, que vai lidar com pessoas de caráter duvidoso, né? Ou então vai confrontar criminoso, ou então vai fazer defesa de fronteira, vai para a guerra, né? Então, assim, militar é isso. Militar não é gourmet, é isso, né? Então, as pessoas acham que vai ter problema. Não, são pessoas respeitosas, né? E que nem eu te falei, né? As regras que a gente tem hoje no Brasil, se elas fossem respeitadas, a gente tem lei demais, né? Se elas fossem respeitadas, a gente estava num país legal. Sim, né? Porque a Constituição, ela é linda, né? Sim, então, porque assim, a gente tem a defesa da criança, tem o ECA, tem defesa da criança e do adolescente. Pô, se você fizer alguma coisa contra a criança e adolescente, cara, é caixão. O cara tá ferrado. Sim. Né? Então, tem várias etapas que defendem as crianças e tal. Então, não tem por que se preocupar de excesso. Eu, pelo menos, não tive problema com isso, né? Mas é que eu não... Sei lá, eu tenho... Sou de 75, né? Então, eu já tenho idade, a minha época é diferente da época de hoje, não pode falar nada para uma criança, que o pai não pode educar a criança, né? Obviamente que eu nunca bati nas minhas filhas, mas elas sabem o que é certo e o que é errado, porque é conversa e tal, né? Óbvio que é uma outra geração, né? Só que daqui 2, 3 gerações, você vai falar para a criança, ela vai no conselho tutelar, entendeu? Não sei. Então, a gente tá tendo uma inversão de valores muito grande, né? Perigoso.